Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Sem Eira Nem Neura. Eu sou a doutora Maria Isabel Nestares, sua host, e hoje vamos mergulhar em uma conversa essencial sobre o autismo, o cuidado, especialmente sobre a resiliência e o desafio das mães atípicas. O nosso propósito aqui é sempre trazer histórias e aprendizados que iluminem e fortaleçam quem está na linha de frente do cuidado. E a nossa convidada de hoje é uma verdadeira referência nesse universo. Para nos guiar nessa jornada, tenho a honra de receber Bruna Maiara, formada em Psicologia, pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada, ABA, fundadora e diretora da Clínica Lapidare, que é uma clínica de ABA multidisciplinar, a qual ela fundou com apenas 22 anos. Eu vou deixar ela contar pra gente como que foi todo esse processo. Bem-vinda, querida. Um prazer ter você aqui. Prazer te conhecer pessoalmente agora. Sim. E me fala, como é que foi pra você? Como que foi esse processo? Me conta um pouquinho. É um prazer estar aqui. Eu vou contar um pouquinho como que foi. Tudo começou lá na faculdade, né? Na verdade, desde sempre, desde a infância, eu sempre quis entender um pouco a cabeça do outro. Sempre ficava de olho naquelas pessoas que estavam mais excluídas na sala, tentava chegar ali. Uhum. E na faculdade, no 7º semestre, já comecei a conversar com meu pai sobre, né? A gente começou a ver negócios pra abrir uma clínica, porque eu já atuava Você já na área. pensava? Eu já atuava na área, já tinha trabalhado em uma clínica. Assim que teve a vacinação do Covid, eu já comecei a trabalhar em uma clínica, sem saber o que era aba. Você foi? Só fui. Só fui. Me joguei, né? E aí, eu tive certeza que era aquilo que eu queria. Depois de eu trabalhar nessa clínica por volta de um ano e meio, eu comecei a atender particular. Então, eu atendia na casa do paciente. É isso que eu ia perguntar. Você ia na casa do paciente? Ia na casa do paciente todos os dias do mesmo paciente. É como se fosse um acompanhante terapêutico? Um acompanhante terapêutico, tá. era esse trabalho que eu fazia. E na escola também. Então, eu acompanhava uma criança na escola de manhã e outra à tarde em casa. E aí, tive alguns pacientes assim. E aí, a gente falou, acho que tá legal, assim, pra gente abrir, né? Surgiu uma Você já pegou a oportunidade. experiência? Tinha uma sócia no começo também. Uhum. Pessoas que queriam abrir nesse meio. E a gente foi tendo reuniões. Lá pro 7º semestre da faculdade, eu tava. E aí, no 9º, eu abri a clínica, com 22 anos. 22 anos, Em incrível meio a isso. TCC, entregando TCC, estágio, ainda trabalhando. Abri. Eu só fui. Multitasking. TDAH, né? Menino, TDAH. Ai, você vê, TDAH faz bem. Faz tudo. E aí, abri. E estamos aí há 2 anos e meio. A Lapidare vai fazer. Temos muitos projetos de expansão, projetos novos para 2026. Muitas coisas boas estão por vir. Tá. E agora eu tô com 24 anos. Já Gente, atuando. você já vai montar outra daqui a pouco. Sim. Que eu ia perguntar pra você? Que eu ia falar, pra gente começar de um pouquinho mais leve, assim. Me conta uma história que você lembra, um momento inesperado ou divertido que você vivenciou na sua clínica, que te fez sorrir, sabe? Que te fez lembrar o porquê do seu trabalho. Ai, são muitos momentos. Eu imagino, né? Muitos momentos, mas eu acho que o mais gratificante pra mim, desde a época que eu trabalhava por conta, quanto na clínica, é quando alguma mãe vem trazer uma conquista do filho. Ai, meu filho tá falando, meu filho saiu da fralda, meu filho conseguiu fazer isso sozinho, comer sozinho. Eu acho que essa é a melhor parte do nosso trabalho, é quando você fala. Às vezes você tá, tipo, é cansativo a rotina, é puxado. Porque são passinhos E aí, de quando formiga, vem essa né? conquista, aí você fala, tô no caminho certo. Então, eu acho que esses relatos são as partes, assim, mais gratificantes pra mim. Ver o carinho também que elas têm, o cuidado. Elas devem ter muito, né? Assim, porque é um trabalho 24 horas que elas têm, né? Foi o que você falou 48. também, né? Que, assim, vocês como terapeutas e tudo, é um tempo, sabe? A gente, como psiquiatra, é um tempo. Elas são 24 por 7. A gente faz o nosso atendimento ali, tá. a gente dá nosso máximo, mas a criança vai embora e a vida continua, né? E elas estão lá, cara. Estão lá. E, assim... E tem dia que pra gente, terapeuta já é maçante, né? Um atendimento atrás do outro. Imagina pra mãe que não tem o que ela fazer. Não, e muitas vezes não tem o suporte, né? A rede de apoio
A maioria A gente vai falar. Já vamos entrar nesse assunto, né? Já que, assim, eu acho que é um assunto polêmico, mas é um assunto que eu peguei da outra vez. Eu peguei uma estatística da taxa de divórcio de pais, né? Tanto mãe e pais, quando tem filhos atípicos, a taxa de divórcio é 80%. E quem fica em 70% é a mãe, né? Você vê isso na sua clínica? Muito. E às vezes, quando fica o pai, ele não tá ali presente fisicamente, né? Ativo como pai e como marido. Às vezes ele só tá ativo ali para prover. Só financeiramente, né? Então, muitas pessoas que não são divorciadas, elas já estão divorciadas ali, né? Não tá mais vivendo uma vida dois, a Não é um três com a casal, né? criança. Não tem aquela parceria, né? Muitos estão ali porque teve a criança, precisam e se sente ali no papel de ficar, mas não estão ali presente de fato. Então é uma realidade assim bem complicada que a gente vê no dia a dia. E esse. Raras exceções, raríssimas. Eu ia falar isso, assim, eu vi pouca. Porque, assim, eu cheguei a trabalhar com infantil 7 anos, né? Eu fiz o curso da ABA também, só que daí eu Legal, descobri. né? Ah, Não gostou muito? criança é demais, gente. Eu amo. Mas é que eu amo a parte da saúde mental da mulher, assim. Mas eu lembro, assim, a questão da família era muito complicada, porque era lá no AME da Vila Maria, né? No ambulatório de especialidades médicas, que era só de psiquiatria e eu era da infantil. E tinha terapia familiar, era mãe. E assim, sabe? E, cara, elas estavam todos os dias. Todos os dias. Assim, e doía, assim, porque não pode ficar doente. Não pode precisar de nada, não pode ter compromisso, porque assim. E elas estavam lá, cara. Eu falava. É que o filho é da mãe, né? Essa é a realidade. Porque o pai ele tem a opção de escolher ser pai, a mãe não tem a opção de escolher ser mãe. Ela é mãe, pronto. Ela é mãe. E o pai. Ele tem a opção dele querer estar ali ou não. Porque é até aceito pela sociedade o pai não estar presente, né? Então. Eu ia falar isso, a sociedade é conivente com isso, né? Mas vai a mãe sair. Então. Nossa, ela é escrachada, ela é. A mãe pode ficar a semana toda com a criança. Se ela sair um dia, deixar com alguém, ela vai ser escrachada. Ela vai ser julgada. Por outras mulheres também. Então, é isso que eu acho que é o pior. É você, quando é julgada por outra mulher, sabe? Cadê a sororidade, gente? A gente precisa disso. É complicado. E lá na clínica, que eu tava lendo, né? Vocês têm quais programas? Como é que funciona, assim? E já que a gente vai falar de mãe atípica, né? De todo, assim, o esforço que elas fazem, que é descomunal. Eu não consigo imaginar o que é ser uma mãe atípica. Sim. E o que vocês tentam oferecer? O que você acha, assim, sabe, que é interessante? Então, como eu trabalhei muito na casa, eu tinha... Você deve não... Então... Eu já gostava muito dessa dinâmica de trabalhar com a criança, porque quando você trabalha com a criança, é o que você falou, você não trabalha só com a criança, você trabalha com a família. E aí, tinha uma mãe que ela tava muito adoecida, psiquicamente, né? E aí, a criança não conseguia fazer o meu trabalho, porque a criança não evoluía. Por quê? Ficou com a criança 2 horas, a mãe ficou o resto do dia. E não era culpa dela nem nada, porque, assim, é uma realidade muito difícil de lidar, né? E aí, quando eu construí a clínica, eu falei, se eu não cuidar das mães, não vai adiantar de nada eu fazer o melhor trabalho do mundo. Aliás, eu agradeço você por isso, porque eu acho que você é uma das que pouco pensa assim. Obrigada. E aí, eu falei, não adianta eu fazer um trabalho super legal com a criança 4 horas, 3 horas, e o resto do dia a mãe não conseguir. Dar continuidade nisso, né? Porque já é difícil por si só quando você tá bem dar continuidade, porque a mãe tem que... A mãe tem que dar banho, tem que levar pra escola, tem que fazer comida, tem que fazer 1001 coisas. E além continuar o tratamento em casa, né? Então é muita coisa. Nossa. E aí eu falei assim, precisa de um cuidado pra essas mães, pra elas estarem melhor, né? Com uma saúde mental mais equilibrada, pra conseguir dar conta. Então lá na clínica a gente tem a psicoterapia, que também é feita com uma mãe atípica. Psicóloga e mãe atípica. Então, ela que conduz a psicoterapia. Melhor pessoa para fazer a terapia é uma mãe atípica, né? Tudo aquilo. E ainda é psicóloga, então, assim, é ótimo. A gente tem um café terapia, que é um café que a gente faz uma vez por mês.
muitas vezes com o tema do mês, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, ou algum tema que a gente acha relevante levar. E aí esse café normalmente ou é conduzido pela psicóloga ou por outros profissionais da clínica, como terapeuta ocupacional, dependendo do tema. E aí a gente faz todo um preparo, uma mesa posta. Eu adorei isso da mesa posta. Porque assim, elas não têm onde ir. Então a gente tenta trazer aquele evento, porque é um evento, elas vão maquiar. Ai, que massa! Elas vão, às vezes, de paleta de cores, com a roupa, enfim. Que demais! É literalmente um evento, porque muitas vezes elas não têm pra onde ir e onde deixar os filhos. Então, quando é verdade, porque elas podem deixar. Ai, que legal. Elas estão lá, tem no momento delas. Então elas conseguem ter uma troca. Porque... Entre elas também. Porque assim, é muito difícil quando você vira mãe por si só, já é difícil, né? E aí, quando você vira mãe atípica, é mais difícil ainda, porque ninguém vai te entender. Às vezes você vai falar, meu filho faz isso. Aí a pessoa, a rainha das soluções, vai falar, mas é só fazer isso. É só falar não. Não falar, É simples assim, né? Então, muitas vezes elas vão se fechando e não vão compartilhando o que de fato acontece na vivência porque deve ser cansativo, né? E ficar se justificando. Então, ali, todo mundo se entende. Então, às vezes, uma pessoa fala, eu tô preocupada com isso. Aí a outra vem e fala, mas eu já passei por isso. Foi difícil, mas passou. Aí já dá aquele quentinho no coração. Então, assim, é uma troca muito legal. E além do café terapia, a gente também tem a arte terapia. Eu adoro. Que também é com uma arte terapeuta psicóloga. Então, tem todo um trabalho da terapia pelo lado da arte, assim, bem legal. A gente tenta trazer esses momentos, tenta trazer alguns outros momentos também, mas os fixos mesmo são esses. Pra ir equilibrando e distraindo também, né? Porque ficar todos os dias ali na recepção é cansativo, é maçante. E as crianças vão todos os dias ou depende do quadro? Depende do quadro, mas assim, grande parte vão todos os dias ou 3 vezes na semana. É bastante tempo, assim. Tá. E fica de 2 a 4 horas. E as mães ficam daí na recepção? Isso. Mas lá elas ficam conversando também, né? Ficam. Agora elas vão dar um passeio, que lá na Rua de Baixo é o centro da cidade. Então, às vezes, elas vão passear. Algumas vão pra academia, elas estão se soltando mais. Nossa, que ótimo. Elas aproveitam esse momento, aí vai pra academia, vai fazer alguma coisinha pra elas, fazer uma unha. Eu ia perguntar aí, porque assim, né, a gente foca muito essa questão de exercício físico. Só que mamãe atípica não consegue fazer. Exato. Daí é o momento que elas conseguem sair e Exato. fazer. E aí você dá essa oportunidade pra elas. Vai uma ajudando a outra. Nossa, que demais. E assim, agora já que a gente falou do momento feliz, vamos pensar. Teve algum momento que você olhou e falou, sabe, e deu sabe aquela dor no coração? E falar assim, será que eu tô indo pro caminho certo? Diversas vezes, né? É o que eu sempre falo, é muito difícil a gente construir uma coisa muito nova. Principalmente porque eu comecei tudo com 21 anos. Hoje eu tenho 24, mas querendo ou não, eu ainda sou muito nova, né? Então, pra gente ir criando maturidade ao longo desse caminho, existe muitas dores ali. Pra gente criar maturidade, eu acho que não tem outro caminho sem ser a dor. Pra gente sentir na pele como que é e ir aprendendo. Então, diversas vezes teve esses momentos que eu pensei, será que eu tô fazendo certo? Será que eu deveria estar fazendo isso? Mas é o que eu disse, quando vem esses pensamentos, sempre tem uma recompensa que parece que Deus sabe. Chega uma mãe e fala, agradece por alguma coisa, compartilha a vitória de alguma conquista do filho. Então, tem esses momentos, mas a gente vai levando. Eu vi que você colocou, né, no texto que você me mandou, que é o seu propósito de vida. Sim. Né? Eu achei muito bonito isso, porque o meu propósito de vida também é cuidar de mulheres. Eu acho que quando a gente acha o nosso propósito... Que é muito difícil, muitas pessoas. Assim, a maioria não acha. E você achou muito nova. Muito nova. Né, assim, você acha que é um peso muito grande pra você, por você ser tão nova? Ou é o destino e vamos lá? Eu acho que é tão natural pra mim que eu não tenho nem dimensão. Tá. Eu acho que essa é a palavra. Porque assim, é o que eu te falei, né? Eu sempre quis isso. Eu sempre falei que ia ser psicóloga, que eu ia trabalhar com crianças autistas. E com crianças, eu também gosto muito de trabalhar com crianças típicas também. Mas
não tem um porquê. Tipo, eu não tenho ninguém que é autista na minha família, não tenho ninguém que passava com psicólogo, não tenho nenhuma referência, não, tipo, porque tem muitas pessoas na minha sala falavam, é que eu passo com psicólogo desde criança, por isso que eu quis fazer isso. Não, nunca tive nenhuma experiência antes, né, da faculdade. E não tenho um porquê, assim, claro, sabe? Um motivo. Tô fazendo por conta disso. Tanto que quando eu comecei a fazer a faculdade, foi até uma briga com meu pai pra fazer a matrícula. Por quê? Porque ele queria que eu fizesse ou direito ou medicina. E ficou falando, eu paguei escola particular a vida gente. inteira. E aí foi um sofrimento. E aí agora agora ele ama, né? Ai, filha, que orgulho. Mas em nenhum momento isso me fez ter alguma dúvida. Ter alguma dúvida de falar, será que eu deveria fazer direito ou medicina? Nunca passou. Não, eu não te vejo como advogada. Não tem nem como. Então, eu acredito que eu nasci pra fazer isso mesmo, sabe? Eu tenho muita paciência, eu gosto. Então, é um propósito de vida mesmo, assim. E assim... melhorar a vida dos outros através da minha e do meu conhecimento. Você cuida de todo mundo. Cuido de todo mundo. E você cuida de você? Eu tento. Mas assim... A gente tenta. Você faz terapia, alguma coisa? Então, eu sempre fiz terapia, agora eu tô afastada. Você deu um tempinho? Não, na verdade, nem deu um tempinho, é que eu quero achar uma mais focada no TDAH mesmo, que é o... Tá. Uma TCC pro TDAH. Isso. Tá. Então, eu tô na procura, mas eu sempre fiz acompanhamento. Eu te indico. Tem uma conhecida minha que ela é bem focada nisso. Então, porque é difícil, né, lidar. As pessoas... Hoje, o TDAH, ele é muito... Como eu posso dizer? Eu acho que ele é muito banalizado. Banalizado nas redes sociais. Então, as pessoas falam... mas você nem esquece das coisas. Tipo, assim, mas sua casa é arrumada. Se esse fosse o meu problema... assim, querido, tava ótimo. Então, assim, é difícil achar profissionais... Não, mas tem, assim, ela fez até a formação e ela dá a formação disso. Eu te indico. Me passo, contar. Porque eu acho que, eu concordo com você, porque assim, pra TDAH precisa. Porque precisa ajudar a raciocinar, a se organizar. Exato. Até para tentar diminuir a dose da medicação ou até tirar. Exatamente. Né? Porque... Mas assim, na medida do possível, eu tento sempre me cuidar e dar uma equilibrada, né? No começo era muito difícil pra mim equilibrar a vida profissional também, né? Eu tava fazendo faculdade, TCC, clínica, trabalhando. E no começo era bem difícil, mas agora eu consigo equilibrar bem os pratos. E aí, como que foi assim pro seu pai, você chegar, pai, eu vou montar uma clínica com 21 anos? Na verdade, foi ideia dele, não sei quem é mais doido. O meu pai, ele é empresário, então ele é desse ramo já. Então ele ele sempre já me viu ali, essa daí sempre foi a mandona, já viu a personalidade. E aí ele que teve a ideia. Que legal! Nossa, então melhor que você tem apoio, porque normalmente os pais falam, imagina, você vai fazer isso. Que bom. E você é filha única? Não, tenho mais 2 irmãos. E como que é? Eles com a clínica também, Eles são mais novos, então... tá. Você é mais velha? Sou mais velha. Então tá. E o que eu ia perguntar? E a sua avó? Minha avó tá ali. Oi. A minha avó morava em Minas, ela veio pra São Paulo esse ano agora. Sério? Fugiu de Minas? Morou quantos anos, vó, Emílio? Eu fiquei sozinha. Não, vem pra cá. Assim, sozinha, entre aspas, mas... Família. Ficando viúva. Tá. Meus pêsames. Sozinha, aí esses aqui ficaram bem. Eu ia ficar atrás da minha avó, falei, pode vir pra cá. Uma chácara, né, aí... Não. Uma chácara era muito grande, é muito grande, sozinha. O quadro pra depressão aí era grande, potencial, né? E ela queria voltar pra São Paulo, né, também, desde sempre. Você ela sempre era daqui quis? antes, Meu né? esposo falava não vinha. que ia ficar lá, pro resto da vida. Então já voltou. E você acompanhou todo o processo? Sim, desde quando eu nasci. Assim. Que era a primeira. Eu fui vó com 33 anos dela. Eu sou a primeira, né? Eu ia falar, porque você é super nova, né? 33 anos. Eu tinha acabado de fazer 33. Eu tinha acabado de casar. Não, eu casei com 16, porque a mãe dela nasceu com 16 e ela nasceu com a mãe dela com 17. Então foi Peraí. bem... Eu me perdi. Eu tinha 16,
que eu ganhei. Quando nasceu. Daí, quando a tua mãe te teve, ela tinha 17, é isso? É, por isso que eu não tenho filho. Olha, Por isso que eu não tenho filho. também. Mas, então seguiu. Isso parece constelação familiar. E eu acabei, que a gente encerrou o ciclo. o ciclo. Você me confirma, quando vira mãe, você deixa... Qual que é o seu nome, desculpa? Eliana. Você deixou de ser Eliana, você virou a mãe da... Karina. Você fala, mãe da Karina, mãe da Karininha, mãe... Né? Quando é atípico, então... Acabou. É assim, é a mãe do Bruno atípico. Não existe mais a mãe. Ela perde a individualidade, a personalidade dela. Ela vira a mãe do... Daí era o que eu falava, assim. Então elas acabam se deixando, né? Elas não se cuidam mais. Porque elas esquecem. Elas esquecem dela mesmo, né? Eu acho que você deve ver muito isso. Uhum. É por isso que a gente faz todo esse cuidado pra tentar trabalhar justamente isso, né? Porque além de mãe, existe uma mulher ali. Uma pessoa com sonhos, e você vontades. Tem ideia de mais planos, assim, pra ajudar no cuidado delas? Porque eu fico pensando, uma coisa que eu me preocupo muito com elas, é da parte de saúde, principalmente ginecológica. Porque elas não fazem Papa Nicolau. Não fazem. Mas a gente pode fazer uma parceria aí, ó. Vamos pensar, assim, tipo, em alguma coisa pra elas fazer um mutirão. Sim. Sabe, assim, gente, agora vão vir todas vocês e a gente vai no laboratório. É, tem que ser assim. Porque, assim, sabe, é perigoso, porque elas têm que cuidar dos filhos. Elas têm que estar bem. É, tem que estar bem, todos os dias. Então, assim, porque eu vi muito isso, assim, eu vi muitas mães adoecerem porque elas se deixaram. Uhum. E principalmente quando tem adoecimento mental. Eu ia falar isso, e grande parte ali tem depressão, ansiedade. A gente vai fazer um mutirão. Vamos. Não, precisa, porque eu acho que, assim, é muito pesado. Igual, sempre que tem essas campanhas, igual teve agora Outubro Rosa, a gente leva pra elas a importância, faz toda uma conscientização pra ver se lembra, né, de ter esse cuidado. Elas lembram na hora, né? Só que chega daí, tem que ficar, tem que dar banho, tem que levar na escola, tem que... Tem que ser enfermeira, tem que ser cozinheira, tem que ser tudo. E você falou que você tem uma equipe de 40 pessoas. É. Quais são, assim? Então, qual que é a estrutura? Lá a gente tem todas as especialidades. Então, psicologia, aba, fisioterapia, legal. Terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia para as crianças. São tantas. Nossa, muita coisa. Mas a gente tem todas as especialidades que precisa para o tratamento da criança. E aí tem o pessoal do ADM também, né? Então... E você chega a trabalhar? Entrar com um trabalho clínico? Não consigo atuar. Não consegue mais, né? Você sente falta? Muita. Porque eu não consegui atuar depois de formada, né? E... que é muita gente para coordenar, porque são 40 funcionários. É que eu tava pensando. Aí tem as mães, tem os pacientes. Mas eu tenho planos para 2026 abrir pelo menos ali um dia para atender, mas acredito que eu vou pro lado das crianças típicas. Mas daí você vai fazer como? Você tem que botar tem alguém que administra ou é você? Não, agora eu tenho uma coordenadora e a gente se alinha ali pra eu poder estar aqui, tá rodando lá. Tá. Então eu implementei bastante protocolo, então tudo tem um jeito certo de seguir. E você que vai atrás, pesquisa. Gente, eu tô impressionada. Agora eu sou o marketing da clínica também. Porque não tava ficando do jeito que eu quero, ter um pouquinho desse problema de controlar, então... Não, eu acho que sua avó já tinha falado, né? Então, eu vou atrás, eu procuro o protocolo pra gente fazer até dar certo do jeitinho que eu quero que siga, né? Pra ficar aquele padrão McDonald's, que eu posso estar aqui, eu posso estar do outro lado do mundo, que vai estar fluindo. Vai estar a mesma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta, já que sem ira nem neura. Qual que é a sua experiência com a cannabis medicinal? Então, assim, eu particularmente não tenho tanta experiência, mas eu já acompanhei relatos, até um pacientinho que eu atendia antes de abrir a clínica, ele tomava uma medicação, não me recordo o nome, mas era medicação comum, e aí ele mudou para cannabis. E aí ele era não verbal, não falante,
Não, ele era não falante, né? Ele se comunicava através da comunicação alternativa. E aí, com a cannabis, ele começou a vocalizar. Ai. Então, foi muito legal ver que eu acompanhei todo esse processo. Acho que eu até cheguei a comentar com você que ele começou a fazer birra, mas não era lógico, birra. porque ele ficou... Porque ele começou a saber as vontades dele. Então, eu falava, faz isso. Não quero, não fazia. Fazer birra. Então, eu achava fofo as birras dele, porque antes ele era mais apático e tudo mais. E aí, com a cannabis, ele foi sentindo mais as vontades dele. Foi bem legal, assim, de acompanhar. Também tem alguns pacientes da clínica que evoluíram bastante com a cannabis. Mas eu não consigo acompanhar tão de perto, porque não sou eu que atendo. É verdade. Então eu vejo mais os relatos. Mas esse daí foi, nossa... É tão bonito ver, né? Lindo. Eu lembro também quando eu atendi um paciente, né? Sabe aquela música, Borboletinha? Ele também era não verbal, de repente ele fez assim, borboletinha. Gente, eu comecei a chorar. E eu tenho... É muito emocionante. Até a foto dele, até hoje aqui, assim, é lindo, ele todo pintado, que a gente pintava. Imagina a mãe, ele falou mamãe. Nossa. Que ela tá esperando há 6 anos. Isso deve ser tão difícil, não ouvir mamãe. Ou não olhar. Nossa. Então, acho que, assim, tem que ter um respaldo muito grande, né, pra elas. Porque eu acho que... Você cria toda uma expectativa, né, quando você engravida. Então, você fala, ai, meu filho vai fazer isso, vai pro balé, vai jogar futebol. E aí, a criança vai crescendo e não vai seguindo aquilo que você planejou. Porque a gente planeja muitas coisas na nossa cabeça, né? É do ser humano isso. E aí, a cada coisa que ele não vai atingindo, é uma frustração. Então, tem um luto ali, né, do filho idealizado, a gente fala. Porque a gente cria toda uma expectativa e aí chega, a criança não fala, não olha no olho, não brinca funcional. Então, a mãe tem um processo ali de luto, né, com o diagnóstico. E você já viu rejeição por causa do luto? Eu já vi mães não aceitarem o autismo por conta do luto, né? Achar que não... Não é, né? Não é. Quando tem sinais ali, claro, que a criança precisa, mas a mãe não aceita. Então, é bem complicado. Eu passei por uma situação bem complicada, que era sobrinho, né? Filho da minha amiga. Olhando assim, sabe? 3 anos, 4 anos. Aí eu tive que respirar, sentar com ela. Falar, amiga, a questão é a seguinte. Você sabe que eu sou psiquiatra, eu trabalhei com infantil. Foi muito difícil. E como que foi a reação dela? Ela negou. A mãe... Negou. Não tem como, assim, sabe? Ainda mais, não, amiga, você tá vendo outra coisa, imagina. Só que depois de um tempo, ela levou numa terapeuta. Terapeuta, na hora, falou, passa nessa psiquiatra, que eu acho que ele tem. Então, assim, ela negou, mas eu acho que ficou dentro. Sim, isso acontece muito. Tem uma situação que eu até falo pra minha mãe e pra minha avó, que eu fujo bastante. Sempre que eu tô numa festa de família, ou em algum lugar, algum churrasco. Aí senta alguém do meu lado e eu falo, ai, lá vem. E eu não aguento, né? Que eu falo tudo, você sabe. Então eu tenho que me policiar muito, porque é um assunto muito delicado. Aí senta a pessoa do meu lado. Ai, porque meu sobrinho, meu vizinho, o meu filho não come tal coisa. Só que a pessoa tá me falando isso, ela sabe que o público que eu trabalho, ela já quer que eu dou um diagnóstico. Eu não vou dar um diagnóstico. Imagina! Eu não conheço criança. Aí falou, é importante levar no médico e tudo mais. Aí a pessoa já fica, mas não é autismo, né? Porque hoje em dia tudo é autismo. Eu falo, eu não sei, eu não conheço a criança. Você tá me contando por quê, então? Só que a pessoa tá em negação já, porque ela fala que não é. Você percebe, a pessoa fala que não é. Não é, mas tá falando. Tá falando do nada, de uma criança que eu nem conheço. Entendeu? Então as pessoas, ela fica com essa pulguinha atrás da orelha. Mas elas não aceitam, fica nessa negação. Só que já sabe que tem alguma coisa ali que tá errado dentro do desenvolvimento típico da criança, né? Porque senão não estaria falando isso. E se você fala assim, olha, realmente tem... Eu acho que seria bom passar no psiquiatra ou no... Então, eu sempre oriento a acompanhar, né? Se é da alimentação, eu falo pra passar no nutricionista, passar no neuro. Eu encaminho, porque é um assunto muito delicado, né? A pessoa, assim, ela já não tá aceitando. Ela tá me falando ali, mas ela quer que eu fale assim, não, isso daí é normal. Só que eu não vou falar e também não vou dar um diagnóstico, porque eu não conheço a criança. Eu faço a mesma coisa, eu falo assim, olha, melhor ver direito, vamos pesquisar. Exato. Eu não consigo te falar.
A gente não é o ChatGPT ainda. Né? Tipo, me perguntaram, o que você odeia mais, o Google ou o ChatGPT? Eu falei, acho que o ChatGPT, porque às vezes ele dá umas respostas certas que me deu, eu ia fazer uma coisa divertida, que eu pensei assim, gente, como é o primeiro episódio, é tudo novo aqui, a Bruna tá sendo a experimental. Tô sendo a primeira. É a primeira. Eu pensei a gente fazer um bate-bola. Tá. Eu faço uma pergunta rápida e você responde. Não é tão rápido. Eu ia falar, eu não sou muito rápida, gente. Nem eu, né? Engajando aqui na pergunta. Vamos lá. Agora para uma rodada rápida de perguntas, né? Curtas e diretas, se você conseguir. Vamos tentar. Mas se não conseguir, não tem problema. O importante é responder. Um hábito que você considera subestimado para uma mãe atípica? Um hábito que eu considero subestimado. Subestimado Deixa eu pensar. Por exemplo, não se cuidar, sabe? Tipo... Uma coisa que elas não fazem. Olhar pra si mesma. Eu acho que de forma geral. Eu acho que é o que a gente comentou... Tanto dos maridos que ficam, mas não estão ali, às vezes elas também não olham dentro de casa, pra elas mesmas, pro marido. É verdade. Então, eu acho que lembrar da mulher que tá ali dentro. Eu acho que elas não esquecem completamente, né? O foco o centro vira o filho, né? Porque tem que ter um cuidado maior, tudo mais, e aí acaba virando o centro de tudo. Tá. Um erro recente que se teve, né, na gestão, que te ensinou muito, ou um erro que teve na gestão que te ensinou muito? Se é que teve, né? Porque você é perfeccionista. Não, tem muitos erros ao longo do caminho que a gente vai aprendendo. Mas eu acho que a gente tentar ser sempre boa. Às vezes a gente tem que ser mais firme. Tá, entendi. Eu tô aprendendo a criar essa maturidade. Falar o não. Falar o não, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Saber separar tipo, é isso, tem que fazer isso, não tem conversa, né? Exato, porque às vezes eu sou muito autocrítica comigo, mas às vezes eu fico tentando sempre entender o lado do outro, só que o outro não tá tentando entender meu lado. Não. Então eu tô esse é meu foco agora, pensar na gestão, isso e pronto, entendeu? Às vezes a gente tenta ser mais maleável. É verdade, eu acho que você tem que abraçar a gestão. Porque não dá pra ser mãe, eu digo, tipo, tem, né, acolhedora e gestora. Eu acho que esse equilíbrio é a coisa mais difícil da gestão, porque assim, a gente também não quer uma gestão autoritária, mas também não pode ser a casa da mãe Joana. Então eu acho que encontrar esse meio termo, esse equilíbrio, é a parte mais difícil da gestão, acho que da grande maioria, assim. Porque a gente sempre vê um 8 ou 80. E sempre tem alguém que assim, aproveita, né? Sim, muita. Fala assim, não, ela é boazinha. Faz... Mas eu sou muito observadora, por mais que eu seja boazinha, eu sou muito observadora. Então, qual é o seu signo? Capricórnio. Agora eu entendi tudo. Psiquiatra que acredita em signo, gente. Capricórnio. Tá, então tá bom, não precisa falar mais nada. Um livro ou recurso que toda mãe atípica ou profissional da área deveria ler. Ou ter, não sei. Um recurso. Ou um curso. É que são tantas coisas. Então. Não tem um livro, assim, que você fala, meu... Olha, eu já li bastante livro. Mas para mãe atípica. Tem livros de mãe atípica que a psicóloga tem bastante. Confesso que eu nunca peguei a fundo pra ler. Eu queria saber um. Eu te passo o nome depois, te passo. Mas eu não sei. Eu acho que assim, que precisa ter seria um curso ABA básico. Todo mundo, principalmente a mãe. Então, porque a gente consegue... Tem vários. Pra mãe? Depois eu te passo o nome certinho, a gente indica. Porque o ABA, às vezes as pessoas colocam uma super coisa em cima dele, mas quando você aprende assim na prática, é tão simples que a gente consegue implementar no nosso dia a dia. Então, a mãe sabendo o básico de ABA, ela vai implementando assim. Até pra ela dar continuidade, né? Exato. Então, eu acho que seria o essencial.
Concordo. Além de livros, cursos, outras coisas. Não, mas acho que o ABA básico é pra, assim... E manejo de comportamento, né? Que é a parte mais difícil, são esses dois. Ai, agora eu fiquei em dúvida. Mas eu acho que o ABA, que aí o manejo de comportamento em segundo. A gente deixa pra depois. Se você pudesse dar um conselho pra Bruna no início da carreira, qual seria? Ai, eu não sei, é difícil essa pergunta. Porque, assim, são tantas coisas que aconteceram, tanto boas quanto ruins, mas eu acho que tudo acontece do jeito que tem que ser, pra gente aprender, amadurecer e só quebrando a cara pra gente ter a maturidade de hoje, né? Eu acho que se eu não tivesse quebrado a cara com algumas coisas, pessoas, situações, enfim, Você não teria eu não teria essa maturidade, não teria essa maturidade de hoje. Então, eu acho que seria só vai, igual eu fiz. Só vai. Bate a cabeça mesmo. Bate a cabeça e vai aprendendo. Porque se eu tivesse todos os conselhos que eu daria hoje, eu acho que eu não... Você não ia aprender. Não teria... Verdade. Eu só ia fazer por fazer. Olha, que espertinha! Qual a maior recompensa de cuidar de quem cuida no contexto do autismo? Eu acho que você já falou, mas dá pra... Eu acho que é ver o brilho voltando, né? Que às vezes a mãe chega lá na clínica com o brilho sem brilho, né? Nossa, ela chega apagada. E aí você vê ela se conectando uma com as outras, ou até mesmo, como eu comentei, indo pra academia, cuidando delas mesmo. Eu acho que a gente fala, tô no caminho certo, porque ver aquela mulher voltando, eu acho que essa é a maior recompensa. Deve ser bonito, né? Falei assim, Igual nos dias de evento de café, que elas vão todas arrumadinhas. Ai, todas gente, deve ser tão gostoso. Que eu ia falar? Que a nossa conversa, um verdadeiro mergulho em insights práticos e inspiradores. Para os nossos espectadores, principalmente que são mães atípicas, profissionais da saúde, gestores de clínica que estão buscando aplicar essas ideias em suas próprias realidades. Quais seriam alguns aprendizados, táticas ou modelos mentais que eles poderiam começar a implementar para cuidar de quem cuida de forma mais eficaz? Assim, uma pessoa que quer fazer o que você fez, começar uma clínica para cuidar, o que você falaria para a pessoa fazer, assim, tipo, como gestão, né, eu acredito. Vai por esse caminho, ou estuda isso. Porque tem que estudar a gestão, né? Administração, não. Você eu só fui. Não é que você é capricorniana. Você tá inato em você. Eu acho que esse é um conselho que eu daria pra mim. Eu estudaria um pouco mais gestão de pessoas, administração. Porque, às vezes, eu falo que o bastidores ninguém vê, né? Então, muita coisa acontece por trás. A gente trabalha mais do que todo mundo. Às vezes as pessoas não me vêem na clínica, acham que eu não tô trabalhando, mas a cabeça é 24 horas. Acho não, ela é a dona. Porque a gente tem que pensar em tudo. Tudo que vai afetar todo mundo, é como eu te falei. São 40 funcionários. Nossa, é um jogo de xadrez, assim. Aí tem as crianças. Um Tetris. Tem tudo. Então você tem que pensar em todo mundo e na clínica. Nossa. Porque você também não pode prejudicar o seu negócio. Né? Porque ninguém monta uma clínica pra não ganhar. Exato. Vamos lá. Então, eu daria esse conselho pra estudar a gestão de pessoas, a administração, pelo menos uma coisa assim, rápida. Acho que gestão de pessoas é o que você falou, né? Tipo, são muitas pessoas pra administrar. Não, e até conseguir colocar um limite. Exato. Sem ser muito mãe, mas sem ser muito carrasca. E ser sempre pé no chão, assim. Você tem que sonhar alto, ter o seu propósito, mas ter noção da realidade. Porque às vezes as pessoas, elas não têm dimensão da realidade, né? Então, acho que tudo é muito simples, fácil, mas existe um processo muito burocrático por trás de todas as coisas, de todas as decisões. Nada é tomado... assim, vozes da cabeça, tudo tem tudo tem um porquê. E ser bem centrado, assim, nisso. Tá. O que eu ia te perguntar? E, assim, ter um propósito. Então, assim, eu quero cuidar das mães. O que eu vou fazer pra cuidar dessas mães? Eu quero cuidar das crianças. Como que vai funcionar? Eu quero dar o melhor pros meus funcionários. Mas o que eu vou fazer, então? Então, é isso. A gente tem que pensar em todo mundo. Igual eu tenho um programa pros meus funcionários CLTs, que são administrativos.
que chama Lap Day. Então, uma vez por mês, eles podem sair meio período mais cedo ou entrar meio período mais tarde. E aí, claro, isso se não tiver muitas demandas, né? Mas normalmente bem tranquilo, que uma ajuda a outra. E são poucas pessoas. Mas... Poucas não, né? Assim, mas elas vão se ajudando. E aí é muito legal, porque é uma motivação que dá. Porque assim, quem trabalha de segunda a sexta, das 8 às 6 e consegue fazer uma consulta médica... Nossa, ir no banco. Ir no banco. No correio. Ou ficar dormindo. Exato, ficar vendo TV, uma série. Assim, não adianta a gente vir aqui e falar que as mães deveriam fazer, que os funcionários deveriam fazer. Mas com que tempo? Quais que são as formas que a gente vai facilitar a vida dessa pessoa? Então, são muitas coisas para pensar. Não, e é ótimo, né? Porque você faz uma coisa que os grandes empresários não entendem. Funcionário feliz trabalha melhor. Exato. Você tem um rendimento maior. Só que as pessoas... Bom. Exato. E aí, as pessoas, quando você se conecta com as pessoas, com os funcionários, enfim, elas vão entender a sua forma de trabalhar, porque eu sou bem chata, você já percebeu, né? Pra trabalhar assim, que eu sou... mas tem que ser. Eu sou bem perfeccionista, então assim, é o que eu falei, tem o equilíbrio, que eu sou muito boazinha, mas eu sou muito chata com as coisas, então eu sou muito perfeccionista, eu quero daquele jeito. Então as pessoas, elas vão entendendo o seu jeito de trabalhar, elas vão ficando motivadas, felizes, e tudo vai fluindo melhor. Então a gente tem que pensar em todos os lados, né, sempre. E me conta, quais são os planos para 2026? Ai, tem muitas Não pode surpresas falar. por aí. Ai. Muita coisa boa vindo. Ih. Depois no off eu te conto. Tá. Eu vou saber, gente, vocês não. Mas a gente tem... Vou contar uma coisa só. A gente tá expandindo. Que nossa. A gente vai trocar para um lugar maior. E tem alguns outros projetos bem bacanas. Não, só expandir tá ótimo. Já tô achando demais, gente. E... Caramba! Vai vir muito mais gente, muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Mas, parabéns. Eu te admiro muito, sério mesmo. Desde que o Marcel me contou de você e o Pelaio também. Eu falei, gente, eu preciso conversar com ela. Porque eu ia conversar com a Silvia, eu falei assim, não, eu quero conversar com a Bruna. Gente, como assim? 22 anos ela montou, sabe? Toda a estrutura e todo o cuidado, sabe? Que eles contaram do café. Eu falei, gente, quem pensa nisso? Isso é uma coisa muito difícil, que eu até já comentei uma vez nas redes sociais. Quando você é muito nova e você senta numa mesa com pessoas grandes, que são pessoas muito mais velhas que você, né? Porque eu comecei com 22 anos, então não era muito difícil alguém ser mais velho que eu. É complicado, porque as pessoas, elas ficam te olhando com um olhar de julgamento. Então, me olham com um olhar de julgamento, tipo assim, essa menina não vai saber nada do que não vai dar nada. Só que eu estudei pra isso, né? Eu tenho todo um conhecimento. E aí, quando as pessoas vem depois no final, nossa, deve ser uma delícia chegar... você tava me desmerecendo? Mas é muito complicado, porque assim, se você não tiver muito centrado do que você faz e do seu trabalho, se não for uma pessoa com a terapia em dia, isso pode desmotivar, porque assim, você vai ficar coagido de estar com pessoas grandes, mais velhas. E eles vão querer te derrubar. Isso no começo também foi muito difícil pra mim com funcionários, até eu consolidar uma equipe. Nossa, é verdade. Porque os meus funcionários eram mais velhos que eu. Então foi muito difícil. Eles acatavam? Foi difícil no começo, até encontrar pessoas boas e pessoas que respeitavam. No começo foi complicado. Hoje em dia, eu tenho uma equipe fenomenal, não tenho o que falar. Mas ali nos 22 anos, foi um pouquinho mais difícil. Nossa. Até porque era a minha primeira vez tudo, né? Fazendo uma gestão. Então, já era complicado por si só. Pela idade, mais complicada ainda. Os profissionais também, eles não estavam no nível que eu queria. Os professores, quando você falou assim, tipo, vou montar uma clínica, o que eles falavam? Eu nem falei. Quando eu falei, já tava montada. Não, mas... Eu sou assim. Não, mas daí eles falaram que, que legal, ou tipo, você é louca. Eles super apoiaram. Porque aí já tava na época de estágio, então era grupos pequenos. Então não tinha mais a sala inteira. Aí falaram, isso que se você gosta, vai. Que bom. Mas os professores, eles não eram da aba, né? A faculdade que eu estudei era muito psicanálise. Você fez aonde? Eu fiz na Metodista. Lá nossa, totalmente.
É muito É igual, psicanálise. não, onde eu fiz Santa Casa, era psicanálise pura. A gente não podia ter Jung. Tinha que ter escondido. É. Daí eu fui lá fazer aba. Então. E eu fazia estágio em psicanálise e montando uma clínica em aba. Você imagina a coisa linda que era. E psicanálise zero. Nossa, dá um zero. Obrigada, eu também não. Já foi a época, né? Analista do comportamento que ai. Ó, a gente chegou no nosso tempo. Queria agradecer muito, muito a sua presença. Obrigada a você pelo convite. Imagina, eu vou te trazer mais vezes porque você vai vir com a Cris, a gente já conversou. Sim, pode deixar. Tá. Eu queria que você deixasse os seus links, falasse, a gente vai deixar os links, mas eu queria que você falasse o Instagram, todas as suas redes sociais para as pessoas terem acesso, né? Que mais? Tem o Instagram da clínica, que é @clinica.lapidare. Tá. O site também é www.lapidare.psc.br. Tem o meu Instagram, que é @brunamaiarafim. Acho que são essas redes principais. E-mail, telefone, Isso, eu já vou deixar depois. E tá tudo na biografia do Instagram. Tá. Então tá. Que aí acho que facilita pro pessoal. Tá. E pra gente fazer um fechamento, um recado, uma frase que você falaria, assim, que você acha que vem, assim, na sua cabeça agora. Deixa eu pensar. Você acha uma frase pras mães, pra quem quer empreender? Que tiver no coração, assim. Não consigo pensar agora. Vamos pensar pras mães, já que a gente tá cuidando das mães. Uma frase pra elas, assim, tipo... Caramba, agora me fugiu. Mas eu acho que é isso, se cuidar também, lembrar a mulher que tem aí dentro, olhar pra si mesma, porque uma mãe saudável é igual uma criança saudável. Quando a mãe não consegue estar bem, ela não vai conseguir fazer com que a criança esteja feliz, esteja bem. Então eu sempre falo que uma mãe feliz é uma criança feliz, independente de qualquer coisa. Independente do quadro. Independente do quadro, das circunstâncias. Se a mãe tá feliz, tá de bem com a vida, é uma criança feliz e saudável. Eu acho que é isso. Eu acho que é importante também, né, principalmente você, que você tem todos esses programas, mostrar pra elas, assim, elas não estão sozinhas, vocês não estão sozinhas. Peçam ajuda, sabe? Tá? Buscar uma pessoa, uma rede de apoio. Exato. Criar uma rede de apoio entre elas, né? O que a gente sempre fala, porque é difícil, né? Um parente, às vezes, não vai se prontificar a ficar com aquela criança, porque... Normalmente é a vizinha, é a amiga, Então, assim, crie conexões uma entre a outra, vão se ajudando. E é isso. Eu acho que é importante isso na tua clínica, né? Tipo, uma ir falando com a outra. E eu acho que é importante para vocês, mães, né? Fazerem tratamentos, procurarem grupos de apoio, seja Facebook, Instagram, qualquer lugar onde vocês possam desabafar. Sabe? Esse é o momentinho delas, né? Exato. Tem aquele momento de autocuidado, que às vezes, por mínimo que seja, a criança dormiu, faz uma skincare, olha pra você, qualquer coisinha já faz toda a diferença no dia e na vida, né? Exato. Que mais que eu ia perguntar? Acho que era isso. Eu espero, não vou nem falar, que assim, agradeço, porque você vai voltar no próximo com a Cris. Pode deixar. Tá, já estamos formada aqui. Eu queria, de novo, dizer que eu te admiro demais. Obrigada também. Eu queria te dar parabéns. Obrigada. E tô muito feliz, eu quero saber o que... Eu vou saber, vocês não. O que vai vir da clínica. Pode deixar que eu vou te contar. E o que eu puder ajudar. Sim, pode deixar. Porque eu tô sempre assim, eu tô aqui pra ajudar também, gente. Se vocês precisarem também, manda recado no Instagram, manda recado no YouTube, que eu respondo com todo carinho. Tô aqui pra vocês. É isso, gente. Um beijo, obrigada por assistirem. Obrigada. E obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina. Beijo.